Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma entrevista aos candidatos à Câmara Municipal de Felgueiras, que a Rádio Felgueiras está a fazer durante esta semana. Hoje em estúdio connosco está Eduardo Teixeira, tem 65 anos, é o cabeça de lista à Câmara Municipal de Felgueiras pelo Chega, a quem agradeço a presença e cumprimento. Eduardo Teixeira, boa tarde. Obrigado pela presença. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui presente hoje. Vamos então começar por, naturalmente, falarmos sobre aquilo que são as motivações que estiveram na origem da candidatura. Quais foram, Eduardo Teixeira? Quais são as motivações para esta candidatura à Câmara? Antes de mais, que desejar uma muito boa tarde a todos o vasto auditório da Rádio Felgueiras, que nos escutam através desta rádio, especialmente aos felgueirenses, àqueles que acompanham efetivamente aquilo que são as notícias e o pulsar da nossa cidade, das nossas cidades e do nosso concelho no seu todo, e desejar-lhe, acima de tudo, uma boa tarde, muita saúde e que atinjam sempre os seus objetivos nas suas vidas pessoais e profissionais. Bom, estou cá numa missão nova para mim, que é uma candidatura à presidência da Câmara Municipal de Felgueiras. Não apareceu por acaso, foi uma decisão muito bem pensada, apesar de ter um convite que agradeço dos órgãos nacionais do Partido Chega. De há uns meses a esta parte isto foi ponderado e depois de analisar aquilo que é um momento político conselheiro, decidi aceitar o desafio e ir em frente neste propósito. Quero dizer aqui claramente que estou neste processo única e simplesmente por espírito de missão, por entender que qualquer cidadão que se julgue útil, que se julgue capaz e que possa dar o seu contributo à vida pública e à vida política do nosso concelho não pode ficar de fora. E eu encontro-me, do meu ponto de vista, modéstia à parte, nesse rol de pessoas que estão em condições de poder contribuir para que tenhamos uma Câmara Municipal mais bem gerida, que vá ao encontro daquilo que sejam os anseios e os desejos principais das nossas populações. Portanto, esta candidatura pelo Partido Chega vem também para preencher um espaço político importante no Conselho, que é o centro-direita. É um partido novo. Felgueiras precisa também aqui de novas ideias políticas. Felgueiras precisa de um abanão, entre aspas, da política concelhia, porque aquilo que temos assistido praticamente ao longo dos últimos 8 anos é uma letargia completa em termos de vida partidária e em termos de vida política. Portanto, sabemos muito bem qual é o contexto que nos guiou nestes 8 anos, sabemos que há aqui uma tentativa clara da mexicanização da política no Conselho, há um movimento que se diz independente, mas que, do meu ponto de vista, até costumo dizer que comparo muito a um albergue espanhol, onde cabe lá tudo, liderado por 2 irmãos, por uma família, que mandam no Senhor Acredita, interferem e mandam diretamente no Executivo Municipal. Eu entendo que Felgueiras não pode continuar desta forma a ser conduzida única e simplesmente com o poder concentrado numa família. Esse foi o primeiro ponto que entendi fundamental. Depois, a falta de vida partidária e de intervenção política dos grandes partidos. O Partido Socialista foi completamente aniquilado pelo Senhor Acredita, não passa de uma barriga de aluguer daquilo que são os propósitos e os objetivos do Senhor Acredita. O PSD, infelizmente, também em muitos momentos, nestes últimos anos, quer comissões políticas, quer vereadores, quer até alguns deputados municipais, não fizeram o seu trabalho. Portanto, resumia-se muitas das vezes a intervenção de 2 ou 3 deputados municipais nas assembleias municipais, de 3 em 3 meses, onde efetivamente acontecia alguns focos de oposição, mas posteriormente tudo era apagado, tudo era afogado e nada trespassava para a opinião pública. E acho que faz sentido que haja aqui um novo partido. Seria importante que, passado 40 anos, uma terceira força política tenha assento num Executivo Municipal, porque só em 1985, se a memória não me atraiçoa, é que foi eleito 3 partidos políticos para o Executivo Municipal, na altura o PS, o
PSD e o CDS, eu acho que é a altura dos felgueirenses também elegerem uma terceira força política. Nós sabemos o perfil do atual Presidente de Câmara. Ele gosta muito de dançar o tango. Isto é, a dança, o tango, dança-se a dois. Com três é impossível. E, portanto, eu quero ser a terceira força e o Chega quer ser a terceira força no Executivo para acabar qualquer espécie de tutti-frutti, como assistimos agora em Eirães e em Jogueiros, qualquer dança a dois partidos, e o Chega irá fazer a diferença se os felgueirenses assim entender, porque nós vamos ser interventivos, temos as nossas ideias, faremos oposição, traremos para a opinião pública tudo aquilo que nós entendamos que não é o encontro dos objetivos e das prioridades dos felgueirenses e, portanto, vamos assumir, se formos eleitos para presidente, teremos, digamos, a possibilidade de implantar e pôr em prática o nosso projeto. Se formos eleitos para a oposição, iremos defender as nossas ideias, seguramente iremos votar 80% ou 90% das propostas que apareçam em reunião de Câmara, porque há muitos pontos comuns, a grande parte deles. Agora, naquelas matérias chave, orçamentos, se não forem bem elaborados, o destino das verbas financeiras, os impostos municipais, a política de habitação, de desporto, de cultura, de ambiente, e logicamente vamos intervir. E que não é para isso que nós estamos cá. Nós estamos cá para lutar pelas nossas ideias em prol de Felgueiras. Falamos então agora sobre exatamente isso, são as ideias, as linhas mestras do projeto político para Felgueiras. Eduardo Teixeira, quais são as linhas mestras da sua candidatura? Olha, as linhas mestras da nossa candidatura assentam em alguns pilares que já temos apresentado e divulgado e que hoje, mais uma vez, vou aqui referir. A primeira prioridade a seguir às eleições, do meu ponto de vista e do nosso ponto de vista, é a reforma dos serviços municipais e municipalizados. Isto é, uma abertura de concursos para novos diretores e novos chefes de divisão, com clareza, com transparência, privilegiar o mérito e a competência. Portanto, eu sinceramente assisto à distância e não entendo sequer a forma como estes 8 anos têm sido gerido, quer na parte de diretores, quer na parte de chefias de divisão. Isto não pode acontecer para o amigo, para a amiga, para o compadre, para a comadre, não. Isto tem que haver mérito das pessoas e competência. Isso é a primeira prioridade. Depois há aqui alguns assuntos importantes, por exemplo, que são fundamentais. Nós sabemos o quadro económico que o Conselho vive, quer as empresas, quer as pessoas. E nós somos muito críticos nisto e temos afirmado e continuamos e defendemos isso, a baixa dos impostos municipais. Felgueiras não pode continuar a ser o Conselho da região do Tâmega e Sousa, que no conjunto do IMI, da devolução dos 5% do IRS e da derrama, tenha no seu conjunto os impostos mais caros. Não pode acontecer. Felgueiras, a Câmara de Felgueiras, ao longo dos anos, tem tido grandes receitas do comércio e da indústria, dos nossos comerciantes, dos nossos empresários, e agora é a hora também de olhar para eles. E do nosso ponto de vista, os próximos 2 anos, a taxa de devolução do IRS será devolvida no número mais significativo, pode ir para os 2%, e a derrama, a isenção da derrama nos próximos 2 anos à indústria. Portanto, a baixa dos impostos municipais para as famílias, as pessoas e as empresas terem mais dinheiro. A Câmara tem muitas receitas extras noutras rúbricas e pode fazer aqui, digamos, um ajuste com inteira justiça ao nosso tecido empresarial e não beneficiar apenas aqueles empresários que estão chegando agora de novo, que é tudo perdoado, taxas, licenças, altera-se o PDM, estão isentos de IMI, de IRC, tudo por aí fora. Portanto, apoiar o nosso tecido empresarial, os comerciantes, os industriais da terra, que têm gosto, que têm gosto nas suas empresas, que lutam por elas todos os dias. E ao lutar pelas suas empresas, estão a lutar também pelos seus trabalhadores para manter o maior número de postos de trabalho, porque quando se apoia as empresas, não está a apoiar o patrão, está-se a apoiar o patrão e todos os seus colaboradores. Uma empresa, que obviamente é dirigida pelo patrão, mas todos os seus trabalhadores beneficiam se a empresa estiver bem, se a empresa trabalhar bem, se a empresa for competitiva e se a empresa tiver pernas para andar para o futuro. É essa a base e é com essa ideia que defendemos a baixa dos impostos municipais. Outro ponto importante do nosso ponto de vista é a rede viária municipal. Está caótica. É evidentemente que nos últimos meses
há aqui um esforço brutal por parte do Executivo, se acredita, de reparar aquilo que não fizeram em 8 anos, porque em 8 anos as estradas foram-se degradando, fomos alertando isso, eu próprio, em Assembleias Municipais fui alertando isso constantemente, foi degradando ano após ano, basta ver as contas de gerência em que há um desinvestimento claro nas verbas aplicadas e chegou-se, há um ano atrás, com as estradas num estado lastimável, digo infelizmente, aqui na região temos as estradas municipais piores. Isso é muito mau para Felgueiras, com muita população, com muita indústria, com muito comércio, com muito tráfego rodoviário, que depois vai prejudicar as pessoas. São pneus que se furam, são jantes que se partem, são suspensões danificadas, são possíveis acidentes, e isto está a penalizar diretamente as pessoas. E agora, e isto em atalho de foice, é preciso dizer isto, as pessoas têm que saber, que muitas pessoas não sabem, mas há que dizer. O senhor acredita, nos últimos 8 anos, arrecadou cerca de 11 milhões e meio a 12 do selo do carro. Portanto, se esse dinheiro fosse aplicado na rede viária, com certeza gastariam milhares. É isso que nós pretendemos. A receita do selo do carro tem que ser investido anualmente, mandato a mandato, na manutenção e conservação da rede viária. Mas o curioso disto é o seguinte, é que apesar do senhor acredita ter cobrado aos proprietários dos veículos, com o selo do carro, cerca de 11 milhões a 12 milhões de euros, teve que recorrer a um empréstimo de 8 milhões de euros, a pagar nos próximos 18 anos, com 3 de carência mais 15, que este empréstimo irá custar, eu não fiz as contas, mas assim muito rápido, irá custar à volta dos 12 milhões de euros. Isto é, o senhor acredita, para reparar as estradas, não utilizou o dinheiro que cobrou e agora foi contrair um empréstimo que vai penalizar os felgueirenses no seu todo, mas particularmente as novas gerações, a juventude. E isto, do meu ponto de vista, e digo isto claramente, com estes 8 milhões de euros, que é as obras praticamente que estão a ver pelo concelho todo, 200 metros ali, 500 acolá, 100 aqui, 50 aqui, o senhor Executivo e o seu Presidente estão a fazer campanha eleitoral à custa da dívida presente e futura dos felgueirenses. Isto é inadmissível. Fazer campanha eleitoral utilizando 8 milhões de euros, que se irão transformar com juros em 12 milhões, para fazer campanha eleitoral, e nós sabemos, as obras feitas à pressa, em cima das eleições, muitas das vezes o que é que acontece? O dinheiro é mal investido, a obra não fica bem, os empreiteiros têm que andar, e até alguns gostam deste género de depressão e de fazer obra em cima das eleições para inaugurar, e depois fica tudo mal feito, e daqui a um inverno ou dois teremos a consequência do dinheiro ser gasto e não haver retorno. E mais, há aqui alguns troços da rede viária que vão precisar de novas intervenções e este empréstimo ainda não estará pago. Outro ponto importante para nós, isto são estruturantes e são dificuldades que se sentem, não é de hoje, é dos últimos anos, que é a habitação. Todos nós sabemos que, através do PRR, houve e ainda haverá, com certeza, muitos milhões disponíveis para as câmaras municipais fazerem protocolos com o Governo Central para o lançamento de construção. E nós defendemos isso, sempre defendemos. Aliás, na revisão do PDM, eu defendi que a Câmara Municipal devia ter comprado algumas bolsas de terreno espalhadas pelo Conselho, nunca concentrar uma habitação no mesmo local, como pretendeu fazer e que infelizmente roeu, ou felizmente roeu do meu ponto de vista, porque aqui no centro da cidade, ali junto à igreja da biblioteca, do cinema, do posto médico, da Câmara, era um local, de um ponto de vista, sem qualquer nexo para esse tipo de construção, mas bolsas de terreno espalhadas pelas freguesias, que agora com esses fundos comunitários, através do PRR, seria muito mais fácil de construir. E essa é uma aposta nossa. É para a classe média, que tem muitas dificuldades hoje em arrendar ou comprar, para a juventude, essencialmente, que quer constituir família, que têm que ter soluções. E se os outros concelhos aqui à volta, Faf, Amarante, Passo de Ferreira, Lousada, Penafiel, Marco, Faf, acho que já falei, Guimarães, conseguiram construir dezenas e centenas de novas casas e já estão a entregar casas prontas e a reabilitar muitas outras. Porque é que a Câmara de Felgueiras não conseguiu sequer uma casa?
Isto foi um falhanço total e a responsabilidade é deste Executivo e o eleitorado tem que perceber e tem que penalizar esta falta de ação e esta falta de visão em aproveitar estes fundos comunitários. E claro, agora o Sr. Presidente desculpa-se com o Governo. O Governo não tem culpa nenhuma. As câmaras que andaram rápido, que apresentaram os projetos a tempo e horas, bem estruturados, bem planeados, tiveram apoios. Aqueles que apresentaram tarde ou mal planeados ficaram para trás. Não é só Felgueiras, há muitas outras no país. Agora, quem andou bem, quem fez o trabalho de casa bem feito, foi beneficiado com a ajuda desses dinheiros do PRR. Outro ponto importante do nosso programa eleitoral tem a ver com o ambiente. Vou analisar este tema. Nós sabemos que temos imensas dificuldades aqui em algumas situações. A recolha do lixo connosco tem que ser completamente reformulada, do lixo doméstico. Nós sabemos que há falta de contentores, há falta de ecopontes, vemos muitas das vezes sacos no chão, tendência de aparecer ratos, baratas, mosquitos, principalmente no verão. E isto tem que ser reformulado. Não se compreende que cada vez, em contrato após contrato, o contrato da recolha do lixo suba e o serviço é pior. Felgueiras, todos se recordam, há uns anos atrás teve muito melhor recolha de lixo doméstico que tem hoje. Outro ponto fundamental que a Câmara não pode fazer como a avestruz, meter a cabeça na areia, é o lixo industrial. E nós, infelizmente, vemos, principalmente, com certeza, as pequenas empresas, as empresas mais familiares, a dificuldade que têm com o lixo doméstico, com o lixo comercial e industrial, muitas vezes até despejam nos montes, como hoje em Santa Quitéria, nos outros perdidos, junto a contentores do lixo doméstico, e a Câmara tem que atuar. Tem que atuar e não basta só a fiscalização. O que a Câmara tem que fazer, nós defendemos isto, é que a Câmara tem que ter um centro de acolhimento do lixo industrial. Tem que ter coragem disso. E depois a Câmara o fará encaminhar para algum aterro. Agora, tem que resolver o problema aqui em Felgueiras. E esses problemas têm que ser atacados de frente. Daí que entendemos que é fundamental a questão do lixo industrial, que está aí, principalmente aqui no Monte Santa Quitéria, quem der um passeio, que mudou muitas vezes a pé ao fim de semana, e vê-se lixo, restos de peles, de solas, de linhas, de espumas, principalmente lixo industrial, que mete dó ver o nosso Monte Santa Quitéria neste estado lastimável. Depois também temos aqui outra situação que é preciso preservar. O Monte Santa Quitéria é o nosso ex-libris. E nós somos literalmente contra a construção do novo cemitério na encosta do Monte Santa Quitéria. O cemitério de Margaride, que agora há necessidade dele, é um facto de há décadas, e que passaram 8 anos e não foi resolvido. Quando muito houve mais aqui um negócio, mais a compra de um terreno, ou melhor, já é o segundo terreno comprado para o cemitério. E tenho a certeza e gostava que até houvesse um terceiro, porque o primeiro não deu, o segundo espero também que não possa dar, porque isto é, entre aspas, matar o Monte Santa Quitéria. Portanto, um cemitério municipal pode ser construído fora da cidade de Felgueiras. Com certeza haverá outros locais onde se possa construir o cemitério. Não é obrigatoriamente ser em Felgueiras, em Margaride e perto do atual cemitério, que já tem 150 anos ou mais. Não é obrigatório que seja perto. Outras cidades, vamos a Fafa, mais que um cemitério distante, a Guimarães, e outras cidades. Portanto, temos que ter mentalidade aberta e saber que não podemos andar eternamente a fazer cemitérios e aumentá-los, como acontece em Lagares e muitos em Varzela, em Várzea, em Murta, e a necessidade de expandir, e quer-se expandir onde está, tem que haver a coragem de dizer, não, aqui não dá, há habitações, não há espaço, não há terrenos, vamos apostar em locais onde possamos fazer um cemitério, que até pode abrigar várias freguesias. Temos que ter essa mentalidade. Não podemos ficar agarrados ao passado, porque hoje há muitas pessoas que vivem em freguesias que não têm nada a ver com aquela freguesia. Claro, nós queremos ficar perto dos nossos pais, obviamente, mas há muitas pessoas em Felgueiras que não têm, as raízes de família não são em Felgueiras, vieram de outros concelhos, de outras zonas do país. E muitas outras também. Eu tenho que perceber que tem que haver cemitérios diferentes daqueles que temos tradicionais. Também o importante, o Monte Seixoso, ali na envolvente da cidade de Lixa, dói olhar para aquele monte, particularmente naquilo que pertence ao Concelho de Felgueiras. Ainda vemos lá manchas verdes, mas pertencem ao Concelho de Amarante, essencialmente, e a Celúrico de Basto. A parte de Felgueiras está completamente desventrada. Aquilo que era o pulmão da cidade de Lixa.
uma beleza que devia ser conservada, foi completamente esventrado, e isso dói. Eu, se for eleito, eu quero saber. Quero saber em que moldes é que isso aconteceu. O PDM tem que ser muito claro se o terreno florestal pode passar para a zona agrícola, e, por exemplo. Eu quero saber isso, se for eleito, quero saber. Também é preciso preservar o Monte dos Perdidos. É preciso também o Monte Santana, o Monte Aparecida, o Monte de Ladar na Cidade da Lixa, investir nos parques verdes. Hoje as cidades competitivas têm que ter um parque da cidade, tem que ter lazer, tem que ter parques urbanos. Isto dá qualidade de vida, fixa às pessoas. Portanto, isto são outras apostas que, do meu ponto de vista, foram bastante esquecidas e que têm que ser recuperadas essas ideias. Não basta falar nisso nas campanhas eleitorais e depois esquecer. Também, ainda na era do ambiente, nós temos aqui, felizmente, temos aqui duas linhas de água importantes, que é o Rio Sousa e o Rio Isala. Tem que haver intervenção nestes dois rios. O Rio Sousa até é muito mais fácil, que nasce em Felgueiras e vai até à linha limítrofe do Conselho de Lordelo. Acho que tem que se lançar uma campanha, vamos salvar o Rio Sousa, da nascente até Lordelo, e depois fazer parcerias, sensibilizar, que Lousada faça o mesmo e por aí fora até chegar ao Rio Douro. Porque uma linha de água é uma riqueza. É uma riqueza inquestionável. Podemos ter caminhos pedestres, podemos ter praias fluviais ao longo do rio, desde o momento que haja cautela. Dou um exemplo, nós temos que copiar os bons exemplos. Vizela, aqui ao lado, fez um bom trabalho na sua área de conselhia com o rio Vizela. Vamos fazer o mesmo, vamos copiar os bons exemplos, vamos andar para a frente. Outro ponto importante, simples, mas importante, é que nós formos eleitos, vamos defender, que é o Dia Conselhio da Árvore. Vamos nos aliar àquilo que é, muitas das vezes, o Dia Internacional ou o Dia Nacional da Árvore. Mas aqui em Felgueiras envolver tudo e todas, associações, clubes, instituições, e num dia, num sábado, eventualmente, ou num domingo de manhã, vamos plantar milhares de árvores todos os anos. Árvores perenes, daquelas que tenham folha todo o ano, para o nosso Conselho, que foi sempre um Conselho verde, um Conselho oxigenado, de ar puro, continua a ser futuramente para as novas gerações, para os vindouros. Portanto, são essencialmente, entre muitos outros pontos, não podemos aqui explicitar tudo. Mas de tudo isso, Eduardo Teixeira, qual é, no fundo, aquilo que considera ser o projeto, a ideia, a obra de maior relevância da sua candidatura? Olha, as obras maiores, maior relevância, muitas vezes Não pode não ser uma obra, pode ser uma ideia, um projeto. Sim, muitas das vezes é relativo, porque podemos fazer uma grande obra faraónica, uma grande obra e esquecer muitas das outras. É que tem que haver aqui um equilíbrio. Agora, por exemplo, eu defendo três coisas que acho que é fundamental hoje numa cidade e num concelho, para ser competitivo, para atrair, primeiro tudo para segurar a sua população e depois para atrair visitantes, que é ter uma cidade e um concelho competitivo. Isto hoje, uma cidade que não tenha um parque da cidade, que não tenha um pavilhão multiusos e que não tenha uma cidade esportiva, fica para trás. Nós já temos exemplos aqui à volta de concelhos até com orçamentos muito mais baixos que Felgueiras, que já reúnem estas três infraestruturas. E nós temos que avançar também. Do meu ponto de vista, um pavilhão multiuso, hoje até responsáveis por isso, nós não precisamos de um pavilhão multiuso. Não precisamos porquê? Felgueiras precisa de um pavilhão multiuso para dinamizar, não é o desporto. Quando se fala em pavilhão, as pessoas pensam, lá está a falar do desporto. Não, o pavilhão multiuso pode ser utilizado na cultura, na economia, no lazer. Repare, nós não temos uma sala coberta para fazer aqui um concerto de música. Na época de inverno, outono, até início de primavera, no verão, com sorte, com calor, temos espaços livres, abertos. Mas não temos fazer uma exposição, seja de que área for, não temos. Queremos fazer uma atividade cultural, não temos. Apenas nos resumimos à Casa das Artes, não é? Ou à Biblioteca Municipal, que ainda é mais de um minuto, ou à Casa da Cultura da Lixa. Portanto, são três, eu acho, fundamentais estruturantes. O Parque da Cidade, o pavilhão multiusos e uma cidade desportiva. E a cidade desportiva também não precisa, nem pode ser no centro de Felgueiras, mas pode ser em Barzela, por exemplo. A cidade tem que crescer para os lados
da Quinta A, tem que crescer para o lado de Padroso, a cidade tem que ir ao encontro de Varziela, porque são terrenos planos, terrenos que dá para infraestruturar com qualidade, bem pensados, e não continuar como continuamos a assistir aqui em Felgueiras a um aglomerado de construções de cimento que não faz nexo, que está a tolher a cidade, que não está, digamos, eu sou muito crítico deste urbanismo, atenção. Tenho visto algumas coisas que me têm desagradado muito nos últimos anos. Posso falar disto um destes dias, porque hoje não há tempo para tudo. Que me tem desagradado muito a mim e a muitos felgueirenses. Falta de qualidade nas construções. E algumas aberrações urbanísticas. Olha, eu digo-lhe, por exemplo, a Praça Vasco da Gama. Gosto ou não do que lá foi feito, com o parque subterrâneo é relativo, mas com o Grêmio da Lagoa, que foi uma excelente obra. O senhor Cretino fez tudo mal, também fez coisas bem, atenção. Aquilo devia ser preservado, podia ser um futuro histórico de Felgueiras daqui a 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300 anos. Não, já está a ser desvirtuado. Naquilo que devia ser mantido aquele espaço com as casas mais antigas para ali fomentar um centro histórico. Não, já estão a fazer construção moderna. Vai acontecer no futuro, se não houver um plano de pormenor rígido para aquilo, é que há casas que irão ser demolidas para fazer apartamentos. Daqui a 10 ou 20 anos está só apartamentos à volta da Praça Vasco da Gama. Quer dizer, isto é preciso ter coragem política de decidir. Não vamos fazer o favor ao amigo, à amiga, ao compadre, à comadre. Não, vamos olhar para Felgueiras no seu todo. É isso que tem que ser feito. Seguimos então nesta entrevista. Estamos a conversar com o candidato Eduardo Teixeira do Chega. O que se propõe Eduardo Teixeira a fazer para estimular o investimento no Concelho, nomeadamente no sentido da promoção da terra e também de criar, portanto, possibilidades, oportunidades de fixação da população, sobretudo dos mais jovens em Felgueiras? Olha, isso é desafiante. São ideias desafiantes e não há varinhas mágicas para resolver esse problema. Agora, algo pode ser feito. Eu, do meu ponto de vista, e aquilo que tem que acontecer, e está a acontecer, mas tem que ser cada vez mais incentivado, é que a STGF, eu ainda lhe chamo STGF, tenha cada vez mais força. Isto é, melhores instalações, absorver maior número de estudantes e a partir daí podem crescer algumas empresas ligadas a alguns cursos com muito sucesso, no trabalho que tem feito excelente, para que muitas empresas venham para Felgueiras e que consigam aqui cativar não só alunos de Felgueiras, como outros de outras regiões que vêm para cá estudar e fiquem cá. Depois também, este meu ponto de vista, nunca se fez aqui em Felgueiras, mas acho que é fundamental, eu sempre defendi isso, mas ainda não está em prática, que é o gabinete de apoio ao investidor. Eu acho que Felgueiras tem que ter um gabinete, tem que ter um vereador e um gabinete e uma equipa que pense todos os dias a forma de captar investimento. Isso muitas câmaras fazem isso e bem, e conseguem bons resultados. Portanto, isto também é fundamental, a criação desse gabinete. Não para empregar os amigos, não os partidários ou os amigos próximos, mas para trabalhar em prol do Conselho. Depois acho que Felgueiras precisa, já tive oportunidades disso, de uma coadora de empresas, para que os jovens tenham ali um espaço, seja um escritório, seja uma oficina, seja um laboratório, seja na área que eles pretender, tem que se arranjar uma solução de uma coadora de empresas, como outros conselhos têm aqui à volta, para que dar oportunidades aos jovens empreendedores de lançar os seus negócios. Depois, no turismo, Felgueiras não tem grandes referências do turismo. É um facto, temos a Rota do Românico, temos as igrejas mais marcantes da Rota, com o Mosteiro de Pombeiro à cabeça, mas do meu ponto de vista, e eu já defendi isso, os anos vão passando, isso agora está-se a vulgarizar muito e os visitantes começam-se a repartir, era a ligação dos monumentos de Felgueiras, da Rota do Românico, Santa Maria, Vila Verde, Airães, União, Sousa, Mosteiro de Pombeiro, Barrias, tentar aqui caminhos pedestres e eventualmente até passadiços para que também atrair o turismo religioso e cultural, porque efetivamente nós temos essa riqueza e nos estamos a potenciar, que é a Rota do Românico. Depois também o Monte Santa Quitéria. O Monte Santa Quitéria é o nosso ex-libris, como já referi, tem que ser potenciado. Eu sou sincero, eu ando a pensar em alguma coisa com algum impacto para o Monte Santa Quitéria. Hoje não vou divulgar aqui, se calhar até às eleições, irei dar uma ideia sobre isso, porque nós temos de ter aqui algo no Monte Santa Quitéria que crie curiosidade das pessoas em virem ao Monte Santa Quitéria. O Monte Santa Quitéria já teve, no passado,
uma afluência de público nada comparável a hoje. Faz falta lá, obviamente, lá nas imediações, um parque de autocarros, porque acontece muitas vezes que chega ali o autocarro, não tem de estacionar. O Parque de Marinas foi construído, mas infelizmente foi uma decisão, foi construído ao sol. Temos que esperar mais 10 ou 15, 20 anos que as árvores cresçam para haver sombras. Portanto, há aqui dificuldade de cativar ali os peregrinos, digamos assim, e os visitantes do Monte Santa Quitéria. É preciso pensá-lo. É preciso pensá-lo em parceria com a Confraria de Santa Quitéria. Tem feito um trabalho excelente, digno de registro. Feliz a ideia, olha, eu dei essa ideia há 4 anos e lançaram essa ideia, do meu ponto de vista bem, que é as festas de Santa Quitéria. Faz todo sentido que essa festividade seja efetuada e que seja cada vez mais relançada no futuro para atrair visitantes. E, portanto, é outro ponto que podemos, eventualmente, trabalhar melhor. Também, na parte agrícola, somos um concelho forte, hotéis vinícolas, rota das quintas. A Câmara, do meu ponto de vista, tem que trabalhar em parceria. Tem que abrir as portas e trabalhar em parceria com aquilo que temos, para vermos onde podemos potenciar. Por exemplo, o Felgueiras produz cerca de 27%, julgo eu, do vinho verde que existe na região norte de Portugal. Faz todo sentido que pensemos num grande evento de referência que pode demorar os seus anos a marcar o terreno e termos aqui algo também que chame cá as pessoas, não só digamos, para o grande evento, para a festa, mas também potenciar cada vez mais a venda do vinho verde de Felgueiras. Nós temos o exemplo de Ponte Lau, orgulho-me imenso. Fui eu e a minha colega, na altura, Carla Meireles, que lançámos a primeira edição do Festival de Ponte Lau, porque ele destaca. Isto melhorou a economia local. Na altura tínhamos 4 ou 5 produtores, hoje temos dezenas. Nunca venderam pão de ló e cavacas e rosquinhos e outras doçarias tradicionais como agora. Eu orgulho-me de ter lançado esse evento. Por exemplo, podemos lançar uma grande feira de vinho verde. Eu sei que há outras noutros concelhos. Vamos pensar a forma como podemos fazer isso igual ou melhor que os outros. Portanto, temos que pensar naquilo que são as nossas oportunidades. Em relação às linhas essenciais do manifesto eleitoral da sua candidatura, Eduardo Teixeira, sobre as seguintes áreas: a juventude, o desporto, o ambiente, o lazer e o urbanismo, já aqui falados, quais são, digamos que, as linhas essenciais destas áreas que acabam por, no fundo, abranger todos os felgueirenses? Sim, muitas delas. Olha, aqui uma área importante que, do meu ponto de vista, é o desporto. O desporto, eu também me orgulho muito de hoje termos muitas dezenas de clubes e muitos, centenas, não, milhares de atletas a praticar desporto. Eu sei o que era o desporto em Felgueiras, quando sempre ligado ao desporto concelhio, no Futebol Clube de Lagares, no Futebol Clube de Felgueiras, o que era até 2029, até 2009 e o que foi em 2013, em 2017, em 21, em 25 e com tendência para crescer, que foi o programa RAD, que é o Regulamento de Apoio ao Desporto Amador. Não existia nada disso em Felgueiras. Também me orgulho de ser eu, na altura, na minha qualidade de vereador do desporto, a lançar esse regulamento que foi apoiar e que foi desenvolver muito o desporto no Conselho. E que refiro aqui, nesse intervalo de anos, não se gastou um centro em ralis nem em ciclismo, porque o dinheiro era necessário para aplicar aqui no Conselho. O Estado de Machado de Matos estava em ruínas, na Lixa era o campo de treinos pelado, os balneários eram contentores completamente degradados, em Barrosas era pelado, portanto os pavilhões municipais estavam degradados, a meter água por todo lado, as próprias piscinas, e houve a necessidade de fazer um grande esforço financeiro, canalizar tudo que era verbas para o desporto, para aplicar, digamos, nas infraestruturas e nos clubes locais, e nos atletas locais. E agora, do meu ponto de vista, há aqui dois equipamentos essenciais, para a juventude, para o desporto e para o Conselho no seu todo. Primeiro é a requalificação do Estado Dr. Machado de Matos. Felgueiras está na 2ª Liga Nacional. Eu digo isto com tristeza. Seguramente teremos o Estado mais pobrezinho da 2ª Liga. Não faz sentido que se gastem centenas de milhares de euros em ralis, em 10 ralis por ano, em 3 provas de ciclismo como este ano, e outros os ditos grandes eventos que montam o circo de manhã, vão embora à tarde ou à noite ou no outro dia, levam-no o dinheiro e não fica cá nada. Isso, do meu ponto de vista, é fundamental. Até com o equipamento na entrada da cidade, cada vez mais, e que deve ser dignificado. Depois é a construção de um estado de raiz na cidade da Lixa.
A cidade da Lixa tem que ser ajudada. O futebol da Lixa tem que ser ajudado. Não faz sentido o Estado de Senhora do Amparo. Eu, por exemplo, eu fico arrepiado. Por exemplo, eu comparo até, com todo respeito, a Lixa a Vila Miá. Vamos a Vila Miá, temos lá um estado de qualidade. Pertence a Amarante. A Paredes, vamos a Rebordosa, vamos aos Odiados e em Aspas. Vamos a Lousada, até lá um estádio municipal de referência. Vamos a Passo Ferreira igual. Vamos à Alpendurada, comparo também. Tem lá um excelente estádio. Portanto, há que ter coragem. Porque quando de investir num estado de raiz na Lixa. E reparem, já que estava a falar na Lixa, aqui dá outro dado importante. A cidade da Lixa, infelizmente, tem perdido peso e força, acima de tudo, de outrora. Outra obra que a cidade de Lixa precisa urgentemente é de uma zona de acolhimento industrial a 2-3 km da cidade, para captar a população da cidade da Lixa e as freguesias envolventes, como até do Conselho Vizinho de Amarante, que tem muita população colada ao de Felgueiras. Outrora isso aconteceu muito bem. E quando falo de Barrancas, e ao contrário do que o senhor Crita diz, o Eduardo Teixeira é contra Barrancas, não. Eu fui a favor de Barrancas. Eu botei sempre, na fase inicial, o avanço, uma excelente obra, foi uma excelente ideia. Eu fui crítico a partir do momento que aquilo avançou para uma zona industrial desmesurada. Porque, infelizmente, como o Sr. Presidente de Câmara disse, nós temos uma das maiores zonas industriais do norte do país, 1000 metros quadrados, não sei o quê. Eu pergunto, e o retorno? Estão lá gastos mais de 20 milhões de euros. Não seria melhor ter construído a primeira fase? Quando tivesse 10, 15 empresas, partir para a segunda e depois partir para a terceira, faseado. E se calhar esse investimento ter sido repartido pela zona da cidade da Lixa e, quiçá, até na zona da Vila da Longra. Isto são opções políticas, porque que nos interessa ter a maior zona industrial ou das maiores zonas industriais do norte do país, se ela vai ficar às moscas. Isto é lá um investimento vultuoso de muitos milhões de euros. Portanto, são ideias diferentes de ver a política. Portanto, isto também passa pela cativação de investimento, que obviamente, como eu digo, o Sr. Acredita também fez muita coisa bem, não foi só mal. Agora, algumas, naquelas que esteve mal, sou crítico, obviamente, isso é para isso que estamos cá. Estamos na política para intervir, para dar ideias, debater ideias e confrontá-las, acima de tudo, e escolher os melhores caminhos. Agora estamos quase a chegar ao final da nossa entrevista. Pergunto-lhe que, no fundo, que mensagem, resumidamente, gostaria de deixar ao eleitorado. Olha, eu gostava, acima de tudo, que os felgueirenses participassem ativamente nesta pré-campanha, na campanha eleitoral. Isto é, que mostrassem disponibilidade para ouvir as propostas, todas as propostas e todos os candidatos. E depois que acatem com elevação, com civismo, aquilo que é a ideia de cada um. Portanto, aquilo que não pode acontecer é aquilo que se tentou ao longo destes últimos 8 anos de fazer da política tipo um clube de futebol e uma claque de um clube de futebol. De pôr uns contra os outros, os felgueirenses uns contra os outros. Isso não é forma de estar na vida, não é forma de estar na política, não é forma de estar na vida democrática. Portanto, é importante, do meu ponto de vista, que cada candidatura, temos 5, devíamos ter 7 ou 8, que cada candidatura possa efetivamente apresentar as suas ideias com serenidade, com calma, com elevação, para evitarmos qualquer conflito desagradável, como infelizmente já houve um resquício qualquer que aconteceu. Portanto, isso é fundamental. Depois, isto tem que ser debatido, e vou dizer isto, a imprensa local, no seu conjunto, por vezes, não de uma forma equitativa, não tem dado a mesma cobertura a todos os candidatos e a todas as candidaturas. Há notório um privilégio de uns em relação a outros, mas estão a fazer o seu trabalho, que o façam melhor, porque é também, digamos, um dever, não é uma obrigação, mas é um dever moral da imprensa concelhia, de fazer de forma que a mensagem das candidaturas chegue ao máximo da população. E depois os felgueirenses que analisem friamente aquilo que foram estes 8 anos, que foram 8 anos, infelizmente, de muita dívida, foram 23 empréstimos e mais cerca de 20 milhões de euros, acima dos 20 milhões de euros de endividamento, muita despesa corrente desnecessária, muito compadrio,
Repare, mesmo em termos da máquina municipal, e basta ver, nós conhecemos as pessoas, que muitos amigos do Partido Socialista, do Senhor Acredita, do Livre, foram trabalhar para o universo da Câmara. Muitas das vezes, com certeza, sem mérito, poderia eventualmente aparecer pessoas que justificassem até esses lugares. Repare, esta política que foi seguida de asfixiar os partidos políticos é nefasta para a vida democrática concelhia. Ter cerca de 50% dos presidentes de junta, com devido respeito pelos seus presidentes de junta e por aqueles que até já lá trabalhavam, 2 deles, mas a trabalhar no universo da Câmara Municipal. Portanto, isto é uma política de compadrio, de clientelismo, de amiguismo, que nos envergonha. Não há necessidade disto. Não há necessidade disto. A política não é nós contra os outros. Não é nós vamos segurar o poder e ver na política um escape da sua vida pessoal e profissional. A política é para servir. Eu aprendi isso com Sá Carneiro, que a política é para servir, mas servir os outros. Não é para servir eles próprios. E isto que nós temos que refletir e analisar e perceber que na política não vale tudo. E na política é para viver com o dinheiro que a política nos paga. Porque é assim que tem que funcionar. A Câmara de Felgueiras não pode ser um centro de negócio. A Câmara de Felgueiras não pode ser um centro de emprego para os amigos. Tem que haver respeito pelas instituições e, acima de tudo, pelo dinheiro dos felgueirenses. E há que dizer, o senhor Acredita, nestes 8 anos, geriu, eu não tenho os números certos, mas muito perto dos 500 milhões de euros. Nós estamos a falar aqui, a Câmara de Felgueiras tem orçamentos altíssimos e receitas altíssimas. Cerca de 500 milhões de euros. E eu acho que podia ter feito mais e melhor com essas verbas se não houvesse tanto despesismo ao longo destes 8 anos. Eduardo Teixeira, obrigado por ter vindo a esta entrevista. Eduardo Teixeira, candidato a Chega. Obrigado pela presença. A entrevista que poderá ser ouvida novamente em reposição mais logo a partir das 19 horas ou a qualquer momento nas redes sociais da sua rádio. Muito obrigado pela vossa atenção. Até mais logo, se Deus quiser, aqui na rádio ligada a si. Prosseguimos o Autárquicas 2025 com mais um debate às 21 horas com a União de Freguesias de Vila Faria e Vizela São Jorge.